Olá pessoal, bem-vindos novamente ao canal Andrea Decolou. O vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vlog de viagem. A primeira parte da nossa aventura começa em Valência e vai até Paris, com aproximadamente 2 horas de voo. Nessa viagem estaremos acompanhados dos nossos cunhados. Essa é a primeira parte da nossa aventura que foi dividida em 2 partes, a primeira viagem até Paris e a segunda viagem até Alicante, na Espanha. Se vocês têm curiosidade de saber como é o interior da Torre Eiffel, fiquem com a gente porque nós iremos mostrar tudo. Aqui já sobrevoando o céu de Paris. E olha o que nós encontramos pousando aqui em Orly. Já saindo do desembarque, fomos direto ao local apropriado para chamar os carros de aplicativos. O local é bem sinalizado e fácil de encontrar, aí você pode pegar táxis e carros de aplicativos. Como o nosso carro de aplicativo também era um táxi, ele estava autorizado a circular pela faixa da direita, o que nos ajudou a fugir um pouquinho do trânsito. Chegamos no hotel, guardamos nossas malas e saímos direto para comer. Encontramos esse restaurante próximo ao hotel e esse prato que vocês estão vendo aí saiu aproximadamente 18 euros por pessoa. Saindo do hotel, atravessando a rua, nós encontramos essa estação de trem. Essa estação foi fundada em 1846 e é a estação mais movimentada da Europa. Daqui também você consegue pegar o metrô. Bem perto do nosso hotel fica o bairro de Montmartre, considerado um dos bairros mais boêmios de Paris. E nossa primeira parada foi na Basílica de Sacré-Cœur. Hello guys! Minha cunhada, meu cunhado e o Henry. Das 2 vezes que eu estive em Paris, nenhuma vez eu consegui vir aqui. E olha que lindo que é. É uma catedral toda de pedra branca. É muito linda. E parece que tem um funicular que passa, que nem se fosse um trenzinho que sobe aqui. Deixa eu tentar mostrar. Olha, gente, que coisa mais linda! Pena que tá chovendo, mas enfim, né? Nada é perfeito. A hora que passar o funicular aqui, eu vou mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver aqui o trenzinho. Chama funicular. A gente vai filmar ele lá de cima também. Paramos para um break aqui, mas vou mostrar para vocês a visão. Olha que lindo! Isso que a gente nem chegou no topo. Pena que hoje está um dia chuvoso, mas mesmo assim é muito bonito. E seguimos com a nossa subida. Paris é conhecida como a cidade mais romântica do mundo. E eu posso provar, vou mostrar para vocês. Olha a quantidade de cadeado que as pessoas colocam aqui com os nomes dos amados. Depois, segundo a lenda, eles jogam a chave fora. Olha, a subida aqui é cansativa. A gente deu mais uma paradinha aqui. Todos os cadeados têm os nomes e as iniciais. Essa prática começou em Paris e se estendeu para o resto do mundo. Chegamos em um dos monumentos mais visitados da França, que fica no topo do bairro de Montmartre. A Basílica do Sagrado Coração, ou Sacré-Cœur, foi toda construída em pedra travertino. Sua construção começou em 1875 e só foi concluída em 1914. Em dezembro de 2022 foi considerada monumento histórico. Ela fica aberta todos os dias das 6h30 às 22h30 e você não paga nada para entrar. Para chegar até aqui, você tem que estar preparado para subir os 234 degraus que a separam do pé da colina de Montmartre. A entrada da Basílica é grátis, mas se você quiser conhecer a cúpula, o ingresso custa aproximadamente 6 euros. Sem sombra de dúvidas, essa é uma das igrejas mais bonitas do mundo.
A basílica foi toda construída em pedra de travertino. Essa pedra constantemente dispersa cálcio, que garante a cor branca da basílica, mesmo com as chuvas e a poluição. Saindo de Montmartre para o nosso próximo destino, Galeries Lafayette. A Galeria Lafayette é uma loja de departamentos de luxo francesa. Ela tem várias filiais espalhadas pelo mundo. Esse lugar é uma verdadeira obra de arte. No terceiro andar da loja, você pode tirar fotos numa passarela de vidro de 9 metros de comprimento por 16 metros de altura. O acesso é grátis e você pode ficar aí por 5 minutos, sendo 8 pessoas de cada vez. No oitavo andar fica o terraço da Galeries Lafayette. E aqui ao fundo dá para ver a Torre Eiffel. E claro, fotos e muitas fotos. Com essa tarde chuvosa, claro que tiramos uma pausa para tomar um cafezinho e comer um croissant. Encontramos esse lugar com um ambiente super aconchegante, todo na cor rosa. Mas o que nos deixou impressionado realmente foi a decoração. Esse lugar realmente é diferenciado. Aqui, um café expresso e um croissant saem em média 8 euros por pessoa. E eles têm razão, a vida começa depois de um café. Inaugurada em 1912, uma das lojas mais famosas de departamentos do mundo mantém em suas paredes essas lindas obras de arte. Depois de um longo dia, decidimos voltar para o hotel para descansar. Acordamos bem cedinho no outro dia e aproveitamos para comer bem no café da manhã. Assim vamos ter fome lá para o final da tarde e podemos fazer uma almojanta. Pagamos o café da manhã separado da diária do hotel, que saiu 9,50 euros por pessoa. O lugar era bem bonitinho e tinha uma decoração medieval. Se você não está familiarizado com as maquininhas do metrô, eles podem te ajudar nesse local chamado Services. Durante toda a nossa viagem usamos o Google Maps e não tivemos problemas. E enfim chegamos ao trocadeiro, de onde se pode observar ela, a Dama de Ferro, conhecida pelos franceses, a Torre Eiffel. Um grande símbolo da França e emblema de Paris. Sem dúvida a primeira dama da França, com o rio Sena aos seus pés. Esses barquinhos fazem o transporte turístico pelo Sena e são conhecidos como bateau-mouche. A Torre Eiffel é considerado o monumento mais visitado do mundo. E agora chegamos a Champs-Élysées, uma das mais famosas e a segunda avenida mais cara em imóveis de toda a Europa. Aqui se encontram as melhores e mais caras lojas de todo o mundo. E esse é o hotel da famosa marca Louis Vuitton. Enquanto o hotel não fica pronto, ele fica coberto por essa mala gigante. E chegamos ao Arco do Triunfo. Foi inaugurado em 1836 em comemoração às vitórias militares de Napoleão Bonaparte. Muitas pessoas tentam atravessar a rua para conhecer o Arco do Triunfo. Porém, o seu acesso é subterrâneo através da Avenida Champs-Élysées. O acesso ao Arco do Triunfo é grátis, porém se você quiser subir na parte superior, o ticket custa em torno de 16 euros. O monumento localizado na Praça Charles de Gaulle detém gravados os nomes de 128 batalhas e 558 generais. Após a sua construção, o Arco do Triunfo tornou-se o ponto de partida dos desfiles militares do exército francês. Esse é o túmulo do soldado desconhecido.
Nossa próxima parada, Museu do Louvre. Esse é o maior museu de arte do mundo e um monumento histórico em Paris. Foi inaugurado em 10 de agosto de 1793. Já foi a residência principal dos reis franceses. O museu fica aberto das 9 da manhã às 6 da tarde, fecha às terças-feiras e o valor do ticket é de, em média, 22 euros. Pessoal, olha o que tem aqui atrás. O Louvre. Chegamos no Louvre. Só uma voltinha para vocês. Isso aqui é muito grande. O tempo não ajuda muito hoje porque tá chovendo. Mesmo assim, o pessoal tá visitando. A gente não vai entrar por quê? Porque a gente tem que ficar muito tempo aí dentro e a gente tem muita coisa para fazer. Mas olha o tamanho, pensar que isso aqui era a casa de reis e rainhas. Na França, para quem gosta de história, eu amo, né? Deixa eu mostrar uma estátua que tem aqui, Luís XIV. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, uma estátua do Luís XIV. Bateu aquela fome e nós encontramos esse restaurante super charmoso. Nesse dia estávamos com vontade de comer pizza e tomar vinho. 4 pizzas individuais super bem servidas e uma garrafa de vinho tinto saiu em média 19 euros por pessoa. As pizzas estavam deliciosas e o vinho excelente. Como prometido, vamos mostrar as pizzas. Essa aqui, margherita com queijo e chicken. Margherita e chicken. Cheers! Pessoal, hoje é nosso segundo dia. Olha o Henry aqui atrás, animado. Agora a gente está indo aqui no Trocadeiro porque ontem estava chovendo. Só que hoje o dia tá melhor, porque ontem com guarda-chuva, com câmera, com microfone, meu, tava muito complicado. Só que hoje a gente tá... Deixa eu aumentar aqui, tá melhor. Vou virar a câmera para vocês agora. Ai, meu Deus, hoje o dia tá melhor. Não tá sol, mas tá um dia melhor. Vou virar a câmera agora, preparem-se. Olha isso! Hello, voice of card. Where from? Brazil. Olha a torre! Que lindo! Aqui são os jardins do Trocadeiro. Do Brasil. Olha que bacana. Todo mundo vem pra cá porque aqui as fotos saem muito, muito bonitas e a visão da torre é muito linda. Agora vocês vão caminhar comigo aqui do Trocadeiro até a torre. Gente, ontem, infelizmente, com tempo de chuva é complicado, mas hoje o pessoal tá mais elegante, tá mais arrumado. Ontem todo mundo tava com o cabelo molhado, tirando foto, mas enfim, o que vale são as lembranças, né? E esse lugar é muito lindo. Olha, eu vou dar uma volta. Olha aqui! Gente, eu amo Paris. Minha terceira vez aqui, mas é agora que eu tô aproveitando mais. Porque das outras vezes eu vim a trabalho, a gente ficou muito pouco tempo aqui, mas muito pouco tempo mesmo. Não que agora a gente vai ficar muito tempo, mas eu acho que Paris pelo menos tem que ficar uns 3 dias para conhecer a maioria das coisas, né? Então, hoje eu acho que a torre está aberta até o 3º piso e aí a gente vai olhar tudo lá de cima, ver Paris, mostrar para vocês. Ai, é tudo muito lindo. Olha aqui, ó. Olha essas flores aqui atrás. Que lindo! E agora a gente vai para a torre. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha isso!
a gente quer subir lá naquela ponta. Vamos ver. Aqui, entrada 2. Aqui não é para comprar. Ticket holders com entrada. Oh, ticket holders. E aqui, ó, sem entrada. Pessoal, passamos por um controle de segurança rigoroso, mas tem que ser mesmo. Por quê? Porque a Torre Eiffel, ou seja, pode ter muitos atentados aqui, né? Então, agora que a gente passou o controle de segurança, olha isso! Os preços dos tickets variam dependendo se você quer ir de escada ou de elevador. Porém, para chegar ao topo tem que ser de elevador e o preço está em torno de 30 euros por pessoa. Chegamos no primeiro piso da torre. Vou mostrar para vocês agora aqui. Aqui, gente. Olha que bacana. Aqui a gente está dando uma volta, na verdade, né? No primeiro piso, hein? Ó, vários telescópios aqui do lado, ó, tá vendo? O pessoal dá uma olhada. Muito legal. E aqui atrás o pessoal tá vendo um mapa, né? Que dá pra olhar daqui de cima a cidade. E se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe. Quase chegando no segundo piso. Uhul! Olha, tem que estar preparado, porque não é fácil, mas a vista compensa. Deixa eu mostrar. Olha isso! Olha o Rio Sena! A gente vai dar uma voltinha por aqui com essa vista maravilhosa, Trocadeiro, Rio Sena, o pessoal se divertindo, vários telescópios. Aqui tem uma lojinha, pessoal com taças de champanhe, claro, né? Torre Eiffel, tem que celebrar, não é todo dia que a gente vem pra Torre Eiffel, né? Parece que aqui em cima tem um restaurante, mas a gente vai dar uma olhada também. Pessoal, no segundo piso tem essa entradinha aqui, que tem uma lojinha, tem várias coisas, ó. Banheiro, uma lojinha que vende várias coisas, inclusive meus cunhados já estão aqui olhando as coisas. Lembrancinhas, tem uma fila aqui para pegar um elevador. E tem um lugarzinho que vende aqueles doces franceses, macaron. O pessoal tá comprando aqui. Tem também essa... docinhos, eu acho. Ah, eclair. Ai, eu adoro esse daqui. Eclair. Vários docinhos, pães, água, sanduíche. Olha esses pirulitos aqui de torre. Que coisa mais linda. Ai, olha, não é fácil subir pelas escadas, mas vale a pena. Aqui a gente já deu a volta, ó, tá vendo? Já deu a volta, agora a gente vai mostrar o restaurante. Esse restaurante fica no primeiro piso da torre. No cardápio de almoço, eles estavam oferecendo entrada, prato principal mais sobremesa por 51 euros. Mas prepare-se para gastar muito mais que isso se for o jantar.
E daqui realmente dá para perceber o tamanho da Torre Eiffel. As pessoas parecem formiguinhas lá embaixo. Pessoal, a gente está aqui no segundo piso da torre e a gente vai mostrar uma curiosidade. Tá vendo esse elevador aqui, ó? Esse elevador é do restaurante exclusivo aqui do segundo piso chamado Júlio Verne. Vamos mostrar agora o cardápio, vamos vir. E a gente vai mostrar o cardápio do Júlio Verne. Menu degustação, não sei se vocês conseguem ver aqui, 255 a 275 euros. Uma garrafa de champanhe, 160 euros. Um vinho tinto, Chateauneuf du Pape, quem é da VASP vai saber o que eu tô falando. 200 e alguma coisa. Mas o elevador exclusivo para quem vai pro restaurante tá aqui, ó. No segundo piso tem uma loja gigante de lembrancinhas. Vou mostrar. Pessoal, olha aqui, segundo piso tem uma loja, acho que é a maior loja que eu já vi de lembrancinhas. É grande. Vários livros. Ai, que graça! Olha as imagens. Que lindas! Livro da Torre. Várias lembrancinhas, camisetas, bolsas. Bolsa 79 euros. As cadernetinhas 7,85. Mais bolsa 19. As canecas 12 euros. Olha que linda branquinha, 14,95. Essas bolinhas e as torres pequenininhas. Cartão postal, fazia tempo que eu não via cartão postal. Ah, quebra-cabeça e uma torre aqui, ó. Que linda! Que pisca. Muitas lembrancinhas fofas. Ursinhos. Mais livros. Mais quebra-cabeça. Caixa. Ai, perfume, gente. Mas até perfume. Incrível, né? Os moletons bonitos. Olha aqui, para quem tem frio, porque aqui faz frio e venta muito. Tá linda essa loja. Eu acho que aqui é tipo um café. Ah, é mesmo, ó, o pessoal tá comendo aí alguma coisa. Tá cheirando tão gostoso. Mas é um café bem simples, ó, não é muita coisa não, tipo, não é um restaurante. É mais um café mesmo. Deixa eu mostrar os sanduíches que tem aqui. Tá bem quentinho aqui. Os docinhos, olha, a Madeleine. Eu adoro Madeleine. Hot dog. Esse sanduíche. E os macarons. Pra quem gosta, prato cheio, né? Aqui, ó. É isso, gente. Esse é um espaço super agradável onde você pode sentar, relaxar e uma dica super valiosa: o Wi-Fi da Torre Eiffel é grátis. Aproveitamos para fazer uma chamada de vídeo e falar com a família. E claro, não podia faltar um crepe de banana com Nutella. Bom, depois de comer um crepe com banana em Paris, vamos lá, né? Bateu a fome. Vou mostrar para vocês aqui
os batomushi, que são os barcos que fazem os passeios pelo Rio Sena. Um deles é o batomushi. Deixa eu virar aqui. Aqui a gente vê um restaurante. E tem vários barquinhos aqui que você paga para fazer o passeio pelo Rio Sena, que eles chamam Hopon Hop-Off. Hopon Hop-Off significa que você pode subir e descer quantas vezes você quiser, das 10 da manhã até as 10 da noite. E ele vai parando em vários lugares turísticos, tipo a Torre, o Museu d'Orsay, Notre Dame, Champs-Élysées. She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around. Que lindo! Todos com um moletom pink dizendo Paris. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, mirando. Parece que é um restaurante. Agora, eu acho que ele fica aqui direto. Esse aqui eu acho que não fica navegando pelo Sena. Olha que bacana. Bistrô Parisien. Chegamos à Catedral de Notre Dame. Vamos lá. Aquela que infelizmente pegou fogo, gente. Tá fechada exatamente por isso. Aqui. A Catedral de Notre Dame é dedicada à Virgem Maria e sua construção começou no ano de 1163 e terminou no ano de 1345. De estilo gótico, ela passou por 2 incêndios, sendo o último agora no ano de 2019. E por esse motivo ela está fechada ao público. O incêndio começou no dia 15 de abril de 2019 e levou cerca de 15 horas para ser apagado. Nessa operação trabalharam mais de 400 bombeiros. Pertinho da Notre Dame encontramos esse restaurante típico francês. Aqui estavam os donos, 2 clientes e 2 cachorrinhos. Escolhemos um menu que vinha entrada, prato principal e sobremesa por aproximadamente 20 euros por pessoa. Em todos os restaurantes eles te servem água e pão. Na parte de baixo do restaurante, onde fica o toalete, tem esse espaço super aconchegante. Achei bem bonito e resolvi mostrar para vocês. De entrada, nós provamos a melhor sopa de cebola que eu comi na minha vida. Prato principal, os meninos foram de carne, minha cunhada foi de frango e eu de pasta. De sobremesa, os meninos foram de mousse de chocolate e as meninas de creme brulee. Caminhar pelas ruas de Paris sempre é uma experiência muito agradável. E nessa hora estávamos voltando para o hotel porque nosso voo sai bem cedinho. Pedimos essa van através do hotel e saiu 59 euros, já que estávamos em 4 pessoas e tínhamos 4 malas de mão e 4 mochilas. E assim vamos nos despedindo da Cidade Luz. Já quase chegando a Valência, observamos daqui de cima a Cidade das Artes e das Ciências. Acompanhe-nos agora na nossa segunda etapa da viagem de Valência até Alicante. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dar um like.